Quanto a nós aqui, que o Senhor venha falar aos nossos corações essa noite. Não sei se vocês sentiram a falta do pastor aí, mas ele não pôde estar. O pastor também precisa dar uma saída de vez em quando, né? Faz muito tempo que ele não sai. E ele saiu e hoje saindo, ele foi convidado para ministrar em outro lugar. Então, ele está ministrando em outra igreja, que Deus abençoe a vida dele lá também, amém? O pastor também precisa tirar um dia de folga, né, gente? Só que não foi folga, né? Mas amém. É assim, é com grande temor e temor que eu fui escalada para trazer a mensagem nessa noite. Amém? E hoje eu quero falar sobre o cuidado que nós precisamos ter com as sementes que nós plantamos. Muitas vezes nós plantamos sem sabedoria, plantamos sem conhecimento, e aí a gente descobre que a planta, depois que ela brota, não é tão boa assim, né? Mas a semente que eu quero falar nessa noite é sobre os cuidados, as atitudes, aquilo que nós temos feito sobre a vida de outras pessoas, aquilo que nós temos lançado sobre a vida de outras pessoas. E o Senhor tem falado muito comigo a respeito disso. E eu quero orar mais uma vez, para que Deus possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração. Que verdadeiramente o nosso coração venha ser terra fértil essa noite, Senhor. Para receber a semente, a boa semente que vai ser lançada neste lugar. Porque a Tua palavra é a boa semente. A semente sempre vai ser boa quando ela vem de Ti, Senhor. Mas muitas vezes os solos é que não estão preparados. E eu quero te pedir que nessa noite, Senhor, o solo já esteja preparado através do louvor. Que o solo já esteja preparado através da oração. Que o solo já esteja preparado através da Tua presença aqui, Pai, porque eu sei que o Senhor está neste lugar. E aonde o Senhor está, algo novo acontece. Então, Deus, que o nosso coração, que é o solo que vai receber essa semente, Pai. Não por mim, Senhor, porque eu também preciso ouvir do Senhor. Eu também preciso receber do Senhor, Pai. Que o nosso coração, a nossa terra, esteja pronta para receber a semente que vai ser lançada agora, Pai. E eu sei que a tua palavra sempre, sempre será a boa semente. E ela vai produzir, conforme deseja o teu coração. A 30, a 60, a 100 por um, Pai. E será vida em abundância. Usa, Senhor, a minha vida nessa noite. Primeiramente, Senhor Deus, continua falando comigo, porque o Senhor já tem falado comigo. Continua falando comigo, Pai. Que o meu coração cada dia mais seja quebrantado ao Senhor, Pai. Obediente a Ti, Pai. Eu quero te agradecer por essa noite. Que verdadeiramente eu seja canal limpo onde a Tua palavra vai passar. E que Teu Espírito Santo faça aquilo ao qual Ele já está determinado para fazer. Que cada coração aqui, Senhor, venha receber essa palavra, Pai. Não, Senhor Deus, como algo de peso, mas que seja algo que vai trazer mudança, que vai trazer alívio, que vai trazer, Senhor Deus, transformação na nossa vida e no nosso coração. Muito obrigado, Pai. Eu quero te agradecer por tudo aquilo que nós já vivemos, Senhor, e que ficou no passado. Porque o nosso passado, o Senhor já apagou. E por Jesus nós já fomos justificados. O Senhor já nos perdoou pelo Teu sangue, Senhor Deus, o nosso pecado já foi apagado. Mas que nós possamos também, Senhor, vigiar. Vigiar com tudo aquilo que temos feito, com tudo aquilo que temos falado, os nossos gestos, com o nosso pensamento. Porque com o nosso pensamento nós também trazemos morte para nós mesmos. Que nós possamos hoje, Senhor Deus, largar as sementes malignas que nós carregávamos, Senhor. E receber de Ti sementes novas hoje, Senhor. Sementes novas. Para recebermos uma colheita abundante também de vida.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? E antes de começar também, tem alguém fazendo aniversário aqui hoje, gente. O culto é especial para o Senhor, mas a palavra também diz que a gente deve honrar quem honra. Amém? Vem aqui, dona Larissa, por favor. Ora por ela, Fabiola, você ora por ela? A irmã Eliana. Por que eu fiz isso? Porque eu fui conversar com ela, e eu falei assim, e aí, cheia dos presentes, né? Ela fez assim, eu não recebi nem parabéns hoje. Ô Pai, nós estamos aqui, Senhor, te apresentando a Larissa, nesse novo ciclo de vida que ela está passando. Senhor, que venha cheio de bênçãos, que seja regado de alegria. Pai, que a sua alegria continue transbordando através da vida dela. Que o Senhor derrame bênçãos inigualáveis, Pai, sobre a vida dela. Que o Senhor entre com todas as provisões, Pai, necessárias, Senhor, sobre a vida dela. Acalma o coração, acalma a alma e que ela esteja sempre com o coração pronto para receber. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Então, como eu estava falando, sementes hoje que eu quero trazer para a igreja são as nossas atitudes, as nossas palavras, o desprezo que muitas vezes a gente dá, amarguras, tristezas, dores, todas essas coisas que muitas vezes a gente lança na vida de pessoas sem perceber, ou muitas vezes percebendo. Porque Jesus já entrou no nosso coração, mas tem hora que a gente prefere não ouvir a voz do Senhor e a gente age por nós mesmos, né? Nós agimos por nós mesmos. E nós causamos tudo isso na vida de outras pessoas. Nós podemos escolher as sementes que a gente vai plantar. Nós podemos escolher a semente que nós queremos plantar. Antes, no tempo da ignorância, a gente não tinha noção disso. Mas agora nós temos noção. Então, muito mais agora, eu preciso prestar atenção na semente que eu estou plantando. Que tipo de semente eu estou plantando? O que é que eu estou fazendo com as minhas palavras? O que eu estou fazendo através das minhas atitudes? O que eu estou fazendo através do tratamento que eu dou a outras pessoas? Muitas vezes porque eu não gosto da pessoa, porque eu não me dou bem com ela, porque ela não faz parte do meu ciclo, o que eu faço com ela? Eu desprezo. Eu trago tristeza, eu trago dor. Então, queridos, hoje nós podemos escolher a semente que nós queremos plantar. Hoje nós temos consciência disso e nós temos noção. Que semente eu quero plantar na vida da outra pessoa? Ou se você não pensa na semente que você quer plantar, pensa que fruto você quer colher na vida da outra pessoa. Porque muitas vezes a gente não escolhe a semente que a gente planta, mas nós queremos escolher o fruto que já brotou. Impossível. Dependendo da semente que você plantou, você vai ter que colher o fruto que você plantou. Você vai ter que engolir o fruto amargo. Você vai ter que engolir aquela fruta que você não gosta, porque foi o que você plantou. E tudo que nós plantamos, nós colhemos. É bíblico. É bíblico. Tudo que eu planto, eu colho. Se eu quiser, então, colher um fruto bom, que eu plante uma semente boa. Amém? Como eu estava dizendo, eu posso escolher essa semente. Eu posso saber que tipo de semente eu quero plantar. Para que depois, quando vier o fruto, eu vou ter que engolir de qualquer jeito. E aí,
eu queria falar sobre a nossa vida dia a dia. Pais, mulheres, marido, filhos, servos. Se você for olhar na Bíblia, tem direção para cada um desses. Pais, Efésios 6, 4. Coloca para mim, por favor. E vós, pais, não, pode falar alto, querido, não. E por que muitas vezes a gente provoca? Por que muitas vezes a gente irrita os nossos filhos? Porque nós queremos obrigar que ele faça algo que eu quero, não é o que ele quer. Aí você fala assim, mas você não tem direito. A criança não tem direito. Uai, ela nasceu, ela também pode dizer o que ela quer. É claro que ela não tem direito de escolha, porque ela não é adulta, ela não é madura o suficiente para entender se aquilo é bom ou não. Mas a criança também tem gosto, concorda? A criança também pode dizer se quer usar uma blusa amarela, se quer usar uma blusa azul. Se quer usar um sapato preto ou um sapato branco, não pode? Ela também tem direito de escolher. E por que muitas vezes nós provocamos a ira dos nossos filhos? Porque nós irritamos os nossos filhos? Saiba que isso são sementes que nós estamos plantando na vida dos nossos filhos. Semente de ira, de irritação, de mágoa. Você xinga seu filho, queridos, só chamar de chato, você já está lançando sobre a vida do seu filho. Você é um chato. A criança escuta o dia inteiro, você é um chato, você é um chato, você é um chato. Vai chegar uma hora que ela vai ser o quê? Um chato. Você semeou na vida da criança, você semeou o tempo inteiro, você é chato. Você é insuportável. Por que você não fala assim, você é uma bênção? Você é um amor. Mesmo que você não esteja vendo aquilo no momento, semeia. Semeia para colher. Você é uma bênção, filho. Você é uma bênção. O pastor fala assim que a gente não pode dizer que os nossos filhos são arteiros. Eles são criativos. Então eu tenho 2 netos muito criativos. E eu faço assim agora. São criativos. São criativos. Gente, não tem uma criança quieta mais hoje. Se tiver alguma criança quieta, tem algum problema. Eles são agitados, eles são criativos. Então, semeie palavra boa sobre a vida do seu filho. Está vendo que ele amanheceu naquele dia agitado? Lança palavras de paz sobre a vida dele, sobre a mente dele. Ore com seu filho. Converse com seu filho. Aí você não conversa com o filho, você não comunica com o filho vai se fechando, se fechando, se fechando. Aí na fase da adolescência, do jovem adolescente, aí você quer, obrigada, aí você quer que o filho se comunique com você. Você nunca tirou um tempo para conversar com seu filho. Aí você quer, depois que ele já entendeu que ele pode ficar sozinho, aí você quer conversar. O que foi que você semeou? Silêncio. Você semeou desprezo. Você semeou um afastamento entre você e essa criança. Vai chegar uma hora que ele não quer sentar para conversar mesmo, ainda mais na fase da adolescência. Porque encontra amigos, encontra um monte de outras coisas, não vai querer conversar. Então, pais, não irriteis vossos filhos. Lá em Colossenses 3, 21 também vai falar. Se Efésios for pouco para você, coloca Colossenses para mim, por favor. Colossenses 3, 21. Se for pouco, a Bíblia lembra você mais uma vez. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Ou seja, para que eles não fiquem desanimados, para que eles não fiquem tristes. Amém? Mulheres, 1 Pedro 3, 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras.
Esposa, sem palavras. Tem hora que é melhor fechar. Tem hora que é melhor calar. Vai para o joelho. Vai para o secreto. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora. Chora diante do Senhor. Chora nos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes se você ainda chorar na frente do marido, ele ainda vai ficar mais irritado. E não vai mudar a situação. Não vai mudar a situação. Eis aqui uma pessoa que já fez isso. E não funcionou. Não funcionou. Então, queridos, sejam obedientes aos seus maridos, sejam submissas. Mesmo que você não entenda ou não aceite, é semente que você está lançando sobre a vida dele e sua. E depois você vai colher. Lance a semente, para depois você colher fruto bom, amém? Mas tem também para os maridos. Maridos, Efésios, não, 1 Pedro 3,7. Efésios também vai falar com maridos, tá? Mas eu escolhi 1 Pedro 3,7. Cadê os maridos? Agora, igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Homens inteligentes fazem isso. Maridos inteligentes fazem isso. Eles honram a mulher. Eles honram a mulher. E depois que você honrar, querido, pode ter certeza que você vai ter uma esposa submissa. Amém? A Bíblia fala que o marido, ele foi chamado para honrar a mulher como Cristo honra a igreja. Como Cristo ama a igreja. Como Cristo cuida da igreja. É dessa forma que você tem que cuidar da sua esposa, querido. E você fazendo assim, com certeza você vai ter a esposa que você deseja, amém? Porque não adianta nada você o dia inteiro humilhar, maltratar, destratar, ignorar e depois querer conversar. Tudo que eu estou falando aqui, irmãos, eu estou falando coisa que eu já passei, tá? Então, não adianta nada. Não adianta. Para o relacionamento ser bom, tem que haver diálogo, tem que haver cuidado, tem que haver honra. O marido que honra a esposa é honrado. Provérbios fala isso. O marido que honra a esposa, ele é honrado. Amém? Amém. Mas tem para os filhos. Filhos, Efésios 6:1. Aleluia, Jesus. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E a Bíblia também fala que os filhos têm que honrar pai e mãe. Nós não temos que honrar pai e mãe porque meu pai é bom, porque minha mãe é boazinha, deixa eu fazer o que eu quero. Eu não tenho que honrar meu pai e minha mãe porque eles dão tudo que eu quero. Não, a Bíblia fala só honra e acabou. Se você quiser receber bênção, você honra. Se você for inteligente, você vai honrar. Agora, se você não for inteligente, você vai desobedecer. E aí, as consequências virão. Porque, mais uma vez, eu quero deixar bem frisado. Semente lançada é fruto colhido. O filho que obedece o pai e a mãe, o filho que honra o pai e a mãe, tem bênçãos com promessa. É a Bíblia que diz, tem vida longa. Tem vida longa. E ter vida longa não é muitos anos na terra só. É vida próspera, é vida abundante, é vida boa. Amém? Mas tem também aos servos. Efésios 6:5-9. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar aos homens,
mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. 10. No demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Aqui já foi de baseada, né? Para os servos e para o Senhor. Para o patrão e para o empregado. Obedeça. Semeie coisa boa. Semeie na vida do seu patrão. Semeie na empresa que você está. Seja o melhor funcionário. Não o puxa-saco, o melhor funcionário. Para ser o melhor funcionário não precisa ser o puxa-saco. Você só precisa trabalhar direito. Fazer o seu papel com dedicação, com zelo. Faça como se fosse para o Senhor. Amém? O que temos semeado na família, como servos, como filhos, como pais, como maridos. O que nós temos feito como filhos de Deus. Gálatas 6, de 7 a 10, vai falar da lei da semeadura. Eu creio que você já deve ter ouvido isso. Existe uma lei, a lei da semeadura. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Se você plantar na carne, se você semear na carne, você vai receber na carne. E o que existe na carne? Corrupção, avareza, adultério, prostituição, lascívia, maldade, desonra. Tudo o que é mal é na carne. Mas se você semear no Espírito, do Espírito você vai colher vida abundante, paz, longanimidade, o fruto do Espírito. Amém? Aqui nós temos duas colheitas, carne e Espírito. E para cada plantio vai ter a colheita determinada. O que você deseja colher? O que você deseja colher, você plante. O povo de Israel, quando andava lá no Egito, andando libertos do Egito, que depois foram para o deserto, eles andavam ali, o que eles faziam, gente? Eles tinham tudo, mas murmuravam dia e noite. Dia e noite esse povo murmurava. E o que eles ganharam com isso? A semente que eles conseguiram lançar foi o tempo que ficaram, que semearam lá, era para ter colhido tão pouco tempo, era para ter entrado na terra prometida. Mas eles semearam tanta coisa, tanta murmuração, tanta contenda, tanto desgosto, que passaram tempos e tempos andando e andando. E muitos deles, o que aconteceu? Não entrou na terra prometida. Não entraram na terra prometida. Por quê? Porque ficaram lançando palavras de desagrado ao coração do Senhor. Queridos, o Senhor não deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, vai colher. E se você só murmura, te dou um conselho. Para. Se até agora, você só murmurou, ai, tá sol, ai, tá chuva, ai, tá calor, ai, tá frio, ai, só tenho um sapato. Querido, você tem um sapato. Ai, não sei que calça eu visto. Se você não sabe que roupa você veste, é porque você tem bastante, né? Ai, eu não sei o que eu vou comer hoje. Glória a Deus que você tem comida. Mas tem pessoas que murmuram todo tempo. Todo tempo. Isso são sementes.
E isso vai desagradando o coração de Deus. Vai entristecendo o coração de Deus. Porque o Senhor se alegra daqueles que têm o coração grato. Daquele que tem o coração grato. Louve ao Senhor, porque você tem. Você tem onde deitar, você tem o que comer, você tem como andar, você tem como sair. Eu não sei dirigir e também eu não tenho carro. Também não ia adiantar ter carro sem saber dirigir. Mas, querido, eu caminho a pé feliz da minha vida. Sabe por quê? Porque eu tenho 2 pernas e eu posso andar. Eu tenho 2 pernas saudáveis e posso andar. Minha mãe tem as 2 pernas, mas nem sempre ela pode andar o tanto que eu posso andar. Então, por que eu vou ficar reclamando de caminhar da minha casa até aqui a igreja para assistir um culto? Para vir adorar o meu Deus? Não, jamais. Eu venho com a maior alegria, satisfeita. E eu andei tanto na Jocum, gente, que isso aqui para mim é pouco. Já acostumei. Ai, maravilhoso Deus. Deus prepara a gente, né? Provérbios 18, 21 vai falar sobre a vida e a morte. Que a nossa boca, ela tanto fala palavras de vida, como ela fala a palavra de morte. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Do que você tem dito. O que você tem amado. O que você tem falado, proferido. O que tem saído da sua boca. É vida? É palavra de morte? Começa a analisar as palavras que você tem falado. Palavra de vida. Sabe? Bênção, alegria. Palavra que dá ânimo, palavra que levanta, que enaltece, que engrandece. Palavra de morte, palavrões, xingamentos, sabe? Palavras pesadas, palavras que não agradam, que não edificam. Isso não deve estar no vocabulário do crente, tá? Do cristão. O cristão tem que mudar o seu vocabulário. O vocabulário do cristão não é mais com palavras que desagradam, palavra que entristece. A Bíblia fala que nós não devemos ter na nossa boca palavras torpes. Palavra torpe é tudo aquilo que desagrada. Amém? Nós achamos muitas vezes, nós aceitamos Jesus, mas nós queremos andar no mesmo caminho que a gente andava antes de Jesus. Nós aceitamos Jesus, queremos andar no mesmo formato quando nós não tínhamos Jesus. Só que, depois que nós aceitamos Jesus, nós queremos receber a bênção e toda a novidade que Ele tem. Tudo que Ele tem de bom, tudo que Ele tem de novo, nós queremos receber. Mas muitas vezes nós não queremos mudar a nossa falta de caráter, a nossa falta assim, de zelo, o nosso cuidado com as palavras, as nossas atitudes com os nossos irmãos. Querido, as pessoas podem não estar ao teu redor vendo o que você está fazendo. Mas o nosso Deus, Ele é Deus presente em todos os lugares que você estiver. E se o Espírito Santo habita dentro de você, aí muito pior, né? Ele já vai estar dentro de você, não é nem ao seu redor. Então Ele sabe de tudo que você faz. Ele conhece todas as suas atitudes. E as minhas também. Então, de repente, eu fujo da vista dos irmãos, eu me escondo da vista do pastor e esqueço que eu não me escondo da vida do grande Deus. Que eu não me escondo dos olhares do grande Deus. Que o olhar do Senhor está em todo lugar, olhando todos nós, todo o tempo. E sem contar que, mesmo que um irmão da igreja não esteja ao nosso redor, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Hebreus diz isso. Olhares estão sobre nós. Nós somos cartas vivas escritas pela mão de Deus. E o que as pessoas estão lendo quando olham para você? O que as pessoas estão lendo quando vê a sua atitude no trânsito? O que as pessoas estão lendo
quando ela vê a sua atitude com os seus filhos, com o seu esposo, como nós falamos aqui. O que as pessoas têm visto. Nós precisamos lembrar que existe essa lei do retorno. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Existe essa lei. Então, que tal nós mudarmos as nossas atitudes? Que tal nós mudarmos o nosso pensamento? Que tal nós mudarmos a forma que desagrada ao Senhor? E andar de uma forma correta, que agrade a Deus. Andar de uma forma correta, que vai trazer para nós esse retorno. Sabe? Um retorno agradável e satisfatório. Plantando as mesmas sementes, nós vamos colher os mesmos frutos. Se eu continuo plantando raiva, mágoa, tristeza, eu vou colher. Eu vou colher o desprezo das pessoas, eu vou colher o afastamento, eu vou colher a mágoa. Então, queridos, vamos mudar a semente? Já está na hora, né? Acho que já é o tempo de nós mudarmos essa semente. Semente ruim gera fruto podre, fruto ruim. E agora eu quero entrar no texto que o Senhor colocou no meu coração. Talvez no começo você fale assim, não estou entendendo nada. Mas o Espírito Santo vai falar aos nossos corações, amém? Eu quero ler Esther. O livro de Esther vai falar as pessoas principais, né, que eu tirei. Esther, Amã e Mardoqueu. Esther, aquela que foi de Radassa, foi transformada para Esther, virou rainha, né? Amã era o braço direito do rei Assuero. E Mardoqueu era o primo de Esther que criou ela. E que cuidava dela e que se levantou como intercessor pelo seu povo. No capítulo 2, versículo 21, vai falar assim que Mardoqueu descobre uma conspiração. Tem algumas bíblias que está escrito Mordecai, tá? Mas é a mesma pessoa. Versículo 21 do capítulo 2 vai falar assim, ó. Naqueles dias, estando Mardoqueu sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram a atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Ou seja, ele descobriu uma trama. Havia algo para destruir o povo dele, né? Havia um decreto, havia sido lançada uma sentença. E alguém queria destruir o seu povo. E ele se levanta contra, né? E aí você sabe, todo que se levanta contra algo que se levanta contra algo do governo, do estado, qualquer coisa assim, vira uma guerra, né? Você agora é cancelado. Você é cancelado, né? Agora você vai preso. Existe um monte de atitudes e condenações para essas pessoas. E Amã, ele, por ter um lugar de autoridade, um lugar de poder, ele achava que ele podia ter domínio sobre todas as pessoas. E Mordecai, ou Mardoqueu, ele vem desse povo, né, judeu, que agora recebe esse decreto de ser destruído, de ser aniquilado, de ser apagado, de que todos morram, que todos sejam destruídos. E ele se levanta, né, em favor desse povo. Assim como tantos que se levantaram para trás, né? Esdras, Neemias e tantos outros que foram se levantando em favor do seu povo. E Mardoqueu levanta e descobre essa trama e guarda. Aí no capítulo 3 vai falar assim, ó, Mardoqueu é odiado por Amã. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã
capítulo 3, tá? Engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agadita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. O homem já tem raiva, né? O homem já é soberbo, já é sangue no olho, é qualquer coisa que vocês queiram dizer de ruim aí. E aí o Mardoqueu ou Mordecai resolve ir contra uma ordem dele. Resolve ir contra uma ordem que ele achava que tinha que ser obedecida. Só que essas pessoas, quando Deus levanta, Mardoqueu, levanta com tal obediência à palavra, querido, que você pode decretar a morte para eles, mas eles não se dobram perante outros deuses. Algo fresquinho do Espírito Santo. Quando você é pressionado, o que você faz? Você abandona o seu Deus? Você se dobra a outras coisas, a outros deuses, a outros pedidos? Ou você continua na obediência àquilo que Deus falou ao seu coração? E Mardoqueu, ele não se dobrou na presença de Amã. E isso muito enfureceu Amã. O versículo 5 vai falar assim, ó: vendo, pois, Amã, que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. O homem ficou cheio de ódio. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Ou seja, ele já tinha raiva e por conta disso, agora que ele queria acabar com o povo mesmo. Agora que ele queria destruir mesmo, né? E aí vai chegar lá no versículo 10 e 11, que ele vai semear a contenda no ouvido do rei. Ele era o braço direito do rei, né? Então ele podia chegar diante do rei, né? Podia entrar, conversar com o rei ouvia o que ele dizia. Então ele vai ao ouvido do rei e faz toda uma trama, né? Fala um monte de coisa para o rei. Versículo 10 e 11 do 3. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, Agadita, adversário dos judeus. E lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. O homem já queria destruir, o rei ainda dá essa liberdade. E continua a trama. Aí Esther 4, capítulo 4, versículos 6 e 7, Mordecai vai informar para Esther, né? Olha, está acontecendo isso, isso e isso. E tem uma lei, o povo vai ser morto. E você, lembre-se, você faz parte desse povo. Se esse povo todo que está aqui fora morrer, você também morre. Porque você também faz parte dele, né? E Esther pede para todos orarem lá, para todos jejuarem, para ela entrar na presença do rei. E ela consegue entrar na presença do rei, alcança o favor do rei e vai levar, né, essa questão para o rei. No capítulo 5, versículo 12, vai falar da soberba de Amã, né? Disse mais Amã. Olha só como o cara era terrível. A própria rainha Esther, a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Soberbo nada, né? Mas aí depois ele ainda fala assim, ó: porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta
do rei. Terrível. A raiva dele era tanta que ele queria acabar com Mardoqueu. Só que, lembrando novamente, quando eu semeio mágoa, quando eu semeio ódio, eu vou colher. E a mulher dele aqui, sem sabedoria, né? Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Eis que a semente já foi lançada. Amã preparou uma forca. Queridos, cuidado com o que você deseja para outras pessoas. A lei do retorno existe. Semente nasce e a gente colhe. E às vezes o fruto é amargo. Amargo. Quem semeia na carne, da carne vai colher. E não foi diferente com Amã. No capítulo 5, versículo 14, a mulher dá essa ideia maravilhosa para ele. E ele vai e faz, né? Só que Deus vê todas as coisas e contempla o coração de quem é puro. E lá em Esther, no capítulo 6 de Esther, o Senhor vai honrar Mordecai. Ele vai honrar. Sabe por quê, querido? Porque Deus honra quem tem honra. E no lugar onde foi a sua desonra, é onde vai haver a dupla honra. É lá naquele lugar. Só que nós não recebemos essas coisas fazendo alarde, fazendo barulho. A dupla honra vem, sabe por quê? Porque o nosso Deus, que vê todas as coisas, Ele vai nos contemplar. Ele vai nos agraciar. É Ele que vai nos honrar. Nós esperamos honras de homem, Senhor, queridos, mas honra de homem passa. É carnal, é da terra. A honra de Deus é eterna. Ela vai durar para sempre. E Amã, né? Esther, capítulo 7, 9 a 10. Vai falar assim: então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. E o furor do rei se aplacou. O veneno que ele estava preparando para dar para o judeu, ele bebeu. A forca que ele estava preparando para matar o judeu, ele morreu. O que é que você tem feito? Cuidado para você não morrer com o seu próprio veneno. Cuidado para nós não morrermos nas nossas próprias armadilhas. Nós preparamos armadilhas, achando que nós vamos humilhar as outras pessoas. Querido, muito cuidado. Sementes brotam. Hoje, eu creio que muitos ainda colhem semente lá do passado. Eu não sei como foi a vida de cada um aqui, eu sei como foi a minha. E há coisas que muitas vezes você fala assim: por que será que eu ainda estou passando por essa situação? É que nós esquecemos que lá atrás, um dia, a gente plantou. Tem semente que demora para brotar. Mesmo que você já está aos pés do Senhor, de repente, há sementes que você plantou lá atrás que está começando a brotar agora. Só que agora, na presença do Senhor, Ele vai te ensinar a colher e passar por essa seara. Ele vai te ensinar a viver esse tempo. Nós só não podemos sair da presença do Senhor
O Amã, ele tentou o tempo todo, não foi um dia, não foi 2. Ele passou bastante tempo ele passou preparando aquilo que era para destruir a vida do judeu, a vida dos judeus, né? De um povo. No fim, quem foi destruído foi ele e a casa dele. Ele e toda a casa dele. Que nós possamos ter noção, quando nós abrimos a nossa boca para julgar, para criticar, para murmurar, para falar coisas que não agradam ao Senhor, porque nós podemos beber do nosso próprio veneno. Hoje, novamente eu quero frisar, nós temos o Espírito Santo de Deus, e eu hoje posso escolher o que eu quero plantar. Hoje eu tenho obrigação de escolher a semente que eu quero plantar. Porque hoje o Senhor já mudou meu coração. Eu posso escolher se a minha semente, se o fruto que eu quero colher lá na frente é bom ou não. Antes eu não pensava no fruto, eu só pensava na semente. Hoje nós pensamos no fruto e não na semente. E aí, pensando no fruto que eu quero colher lá na frente, eu escolho a semente que eu quero plantar agora. Para o seu filho que ainda é criança, escolha palavras de vida para o seu filho, porque lá na frente você vai colher. O seu relacionamento, aquilo que você está fazendo no seu relacionamento, que você não colheu nada bom até hoje, muda a semente. Muda a forma que você tem vivido. Muda de atitude. Muda. Para que as próximas sementes que você for colher sejam sementes de vida. Sejam sementes de paz. O Espírito Santo, ele habita em nós. Ele habita em nós. E em nós ele gera vida. Ele gera vida. Nós precisamos sair da ignorância. Hoje, eu quero te convidar a fazer essa autoanálise, a prestar atenção, o que eu tenho feito, o que eu tenho semeado, é semente boa? É semente de vida? São palavras de vida? Ou eu ainda insisto em semear morte? Ou eu ainda insisto em semear tristeza? Ou eu ainda insisto em semear sementes que vão me trazer tormento lá na frente? Eu não vou querer colher o tormento lá, mas eu estou semeando aqui. Que nós possamos prestar atenção na semente que eu estou plantando. Sementes da carne, eu vou colher na carne. Eu vou colher na carne. Sabe aquela goteira que fica pingando, pingando, pingando? Uma hora ela vai fazer um buraco. Uma hora ela vai fazer um buraco. Então, que nós possamos sair desse espírito de goteira, desse espírito que fica batendo, 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 não está funcionando, mas eu continuo batendo, não está dando resultado, mas eu continuo ali, não está funcionando, mas eu vou continuar ali. Queridos, Deus hoje nos chama para mudar a rota, para mudar a direção, para mudar a semente, para mudar o olhar, para mudar o jeito que eu estou agindo, para mudar o jeito que eu estou falando. Se até agora não funcionou, é porque a semente não está sendo boa. Muda a semente. Não vou colher coisa nova plantando a mesma coisa. Eu não vou colher abacaxi plantando pé de abacate. Começa com a letra A, mas não é a mesma fruta. Eu não vou conseguir colher flores onde eu planto só espinho. Eu não vou colher. Eu não vou colher perfumes agradáveis onde tudo que eu falo cheira mal. Onde tudo que eu falo, onde tudo que eu coloco a minha boca santa, cheira mal. Palavras de vida. Palavra de vida. Que da sua boca, a sua boca seja uma sementeira que lança semente de vida. Eu não sei o que você tem plantado, mas eu desejo que hoje você queira mudar.
a semente que você tem lançado, que ela venha mudar. Que o Senhor fale ao nosso coração grandemente. E que toda semente seja só de bênção e vida. E que nós possamos colher 30, 60 e a 100 por um, assim como diz a palavra do Senhor. Que hoje nós possamos escolher plantar no Espírito. Porque do Espírito nós vamos colher. E quando nós plantamos no Espírito, nós colhemos vida, vida e vida com abundância. E é isso que eu quero deixar para essa noite. E é isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Vamos mudar a nossa semente. Se até agora eu não consegui colher fruto de vida, é porque a minha semente também não está sendo semente de vida. Que a nossa semente seja trocada, para que nós não sejamos levados como Amã, comer do próprio veneno, beber do próprio fel amargo, porque o que ele preparou para aquele que ele dizia que era seu inimigo, foi ele quem bebeu. Então que nessa noite, querido, nós possamos verdadeiramente mudar nossa atitude. Se esse caminho que eu estou indo não está sendo bom, não está me trazendo nada que agrada, nada que edifica, muda a rota. Muda a rota. Se até hoje no seu relacionamento você só trouxe peso, dor, lágrima e choro, muda o seu jeito de falar. De repente você fala assim, mas eu estou fazendo tudo certinho. Não deve estar certinho, concorda? Então que nós possamos mudar. Mudança. E obediência gera essa transformação. Obediência traz bênção. Deuteronômio diz: quando nós obedecemos, nós recebemos bênção. Porque o nosso Deus, Ele é justo. Ele é justo. Só que Ele também diz: aquilo que o homem ceifar, isso Ele também vai colher. Amém? Vamos nos colocar de pé? Que essa noite o nosso coração seja transformado, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Eu não sei como está o seu coração, querido. Eu não sei se no seu coração tem raiz de amargura, tem mágoa plantada aí, e você tem lançado só palavra de tristeza, palavra de dor. Eu não sei o que você recebeu também. Eu não sei o que foi lançado sobre a sua vida. Mas essa noite que você se lança aos pés do Senhor, deixa o Senhor examinar o teu coração. Deixa Ele tirar tudo isso que ainda está enraizado. Que venha haver novo plantio. Que venha haver uma terra agora mexida, para que o Senhor te dê novas sementes, para que o Senhor use a sua vida também como terra fértil. Que de você pessoas possam colher frutos bons. Que da minha vida, Deus, pessoas venham, Senhor, colher frutos bons, Pai. Porque a árvore boa dá frutos bons, e a própria árvore não come o seu fruto. As outras pessoas, os pássaros, outros se alimentam dos frutos. Então, Pai, que o fruto que nós estamos dando, Pai, pessoas também possam se alimentar deles. Pessoas possam usufruir desses frutos, Pai. Em nome de Jesus. Que essa noite, Pai, essa noite, o Senhor venha falar aos nossos corações. O Senhor venha falar poderosamente. Essa palavra venha ficar ruminando em nós. O que eu tenho semeado, o que eu tenho plantado, será que é isso que eu quero colher? Que nós possamos parar e fazer essa autoanálise, Senhor. Toma os corações, Pai, dessa noite aqui. Toma cada vida, Pai, cada vida. Que o Senhor venha trabalhar nos corações, Pai. Se há alguém aqui essa noite que ainda, Senhor, não entregou o seu coração a Ti, Pai, que hoje seja o dia preparado para ele, Senhor. Que hoje seja o dia dele dizer sim na Tua presença. Seja o dia dele entregar todos os fardos, todo o peso diante do Teu altar. E dizer, eu digo sim ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Ah, Pai querido, se há também alguém que precisa retornar à Tua casa, que precisa voltar, Senhor Deus, ao lar, que precisa voltar a sentir a alegria de estar na Tua presença, Pai, que essa noite seja a noite de entrega, e aos outros demais, Pai,
Que hoje seja a noite de mudança de semente. Nós possamos entregar no teu altar, Pai, toda semente velha, toda semente do mal, toda semente da carne, Senhor, para podermos lançar agora sementes no Espírito. Fala conosco, Pai, como pais, como mães, como filhos, como filhas, esposos, esposas, servos, patrões, empregados, Pai, com todos que estamos aqui. Que a Tua palavra venha ficar dentro de nós e ser semente lançada. E que o fruto venha abundante, para que o Teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você quiser vir ao altar enquanto ele canta o louvor, e entregar aos pés do Senhor aquilo que até hoje deu errado na tua vida, para que a sua vida seja renovada, que você possa fazer isso agora em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos todos bem? Aleluia, amém, Jesus, aleluia. Nós queremos agradecer, Senhor, por mais essa noite. Te agradecer pelo Teu cuidado, te agradecer pela Tua palavra. Se ainda alguém, Senhor, que precisa, que foi tocado, Senhor, que foi tocado, Senhor Deus, pela Tua palavra, foi tocado pelo louvor, Senhor, e precisa se entregar, Pai. Precisa se entregar a Ti nessa noite. Pai, nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Nós não conhecemos os nossos momentos, Senhor. O Senhor sabe. Que hoje seja verdadeiramente o dia de entrega, Senhor. Que nós venhamos entregar aquela semente que nós insistimos em carregar na nossa bolsa.
aquela semente que nós insistimos em carregar ainda dentro do alforje, aquela semente que nós sabemos que não é boa, mas que está lá guardada, Senhor, que nós venhamos entregar no teu altar, para que tenhamos verdadeiramente vida abundante no Senhor, para que possamos receber de Ti, Pai, novidade de vida, novidade de vida. Nós entregamos no teu altar, Pai. Nós entregamos essa noite diante de Ti, Pai. Te agradecemos pela Tua presença, Espírito Santo de Deus. Te agradecemos pelo Teu cuidado. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra, ela não volta vazia. Ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que está no Teu coração, Senhor. E eu creio que nessa noite não foi diferente. Obrigado, Pai, que o Teu tão grande amor, Senhor, que o Teu tão grande amor, Pai, esteja dentro dos nossos corações. Que a presença do Senhor Jesus seja constante a todo momento. Que o Espírito Santo nos guarde onde quer que nós andarmos, Pai. Que a Tua graça, Senhor, que a Tua graça seja sentida e presente em todo momento. Que o Teu grande amor, Pai, nos acompanhe e seja manifesto em nós e através de nós em todo o tempo. Te agradecemos por essa noite, Pai. Leva a Tua igreja de volta, Senhor. Leva o Teu povo de volta aos seus lares. Leva cada um de volta à sua casa guardado. Dá ordem aos Teus anjos ao nosso respeito, Senhor. E que a nossa semana seja uma semana de bênção e de paz. E que essa semana, Senhor, nós venhamos semear vida, Senhor, e colher a 30, a 60 e a 100 por um. Que essa semana também seja semana de colheita boa daquilo que nós já plantamos, Pai. Que possamos continuar semeando na Tua presença cada vez mais, para que o Teu nome seja exaltado e engrandecido. E é no Teu nome que nós oramos e agradecemos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E a igreja aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia.